Vou conversar agora com o secretário de Serviços Públicos da Prefeitura de Jundiaí, o Aguinaldo Leite, que esteve recentemente em viagem à Alemanha, onde foi conhecer uma gestão integrada de resíduos sólidos. Aliás, a gestão integrada será motivo de audiência pública. Na verdade, ele foi conhecer equipamentos que podem tirar o lixo das ruas e daí gerar energia. Então, o senhor foi à Alemanha porque vem coisa boa por aí, é? Nós tivemos, no primeiro simpósio, no mês de junho, entre junho e julho, um simpósio internacional sobre a questão dos resíduos sólidos no mundo. Então lá foi discutido várias técnicas, soluções, enfim, estudos que podem tratar os resíduos por conta até da Política Nacional de Resíduos Sólidos que passa a vigorar no Brasil a partir do ano que vem. Então todos os municípios brasileiros vão ter que dar tratamentos e soluções para os resíduos sólidos, né? Ou seja, a gente precisa pensar em gerar recursos dos resíduos em detrimento do aterramento que hoje é feito, né, nos aterros sanitários controlados, mas nós temos ainda muitos lixões espalhados pelo Brasil. E que vão acabar, né? Então, a política nacional, ela preconiza disso, que é para ser encerrado os lixões. Você deve ter aterros sanitários em detrimento de lixões, mas o Brasil precisa pensar em soluções de geração de recursos do resíduo em detrimento do aterro. Então nós vamos deixar de aterrar para começar a produzir recursos. Aí, recursos, entendamos, recursos podem ser energéticos, por exemplo, né? O primeiro é a reciclagem, né, a máxima reciclagem que conseguir dos materiais, que são as frações que a gente chama de a madeira, o plástico, o ferro. Isso precisa ser reaproveitado dentro da própria produção que ele existe. A outra fração, que é a fração orgânica, que é o resto de comida, da folha, eles têm potenciais de serem gerados desde o biogás e até compostos para serem utilizados na agricultura, por exemplo, ou em jardins, mas ele pode ser fonte de geração de energia e uma energia limpa, que seria o biogás, que ele pode ser queimado e ser transformado em energia, que também é uma energia limpa. Esses equipamentos que produziriam tanto uma coisa quanto outra, eles serão comprados pela prefeitura ou é uma parceria internacional com alguma universidade, por exemplo? Antes da prefeitura, e não é um projeto da prefeitura, porque ele vai ser um projeto apresentado para a sociedade e oriundo, né? Ele vai vir de uma audiência pública, então a sociedade vai poder opinar também sobre esse mecanismo. Sim. O que nós vamos fazer num primeiro momento, que é o que nós conseguimos agora, uma parceria com a Universidade da Alemanha, que hoje é o maior centro de pesquisas na área de resíduos sólidos e recursos naturais, que é a Universidade de Braunschweig, que eles vão proporcionar para Jundiaí um estudo com as características de todos os nossos resíduos. Então a gente vai ter um diagnóstico, saber cada partícula do nosso resíduo, cada plástico, cada matéria orgânica, cada madeira, qual que é o potencial energético que ela tem, qual que é o potencial de decomposição que ela tem, para que, a partir daí, nós sabemos exatamente qual é a melhor tecnologia que pode ser empregada para os nossos resíduos. Sim. Porque se você partir por uma simples compra de um equipamento, sem conhecer o que nós temos de potencial, a gente pode ficar muito aquém ou comprar um equipamento que não atende a nossa realidade. Então, o correto nessa posição é o que a gente tem conversado muito com o prefeito o Pedro Bigardi, que é assim, antes de partir por uma escolha no equipamento, é saber exatamente o potencial que nós temos. Com isso, a gente consegue ter uma melhor tecnologia. São equipamentos caros, mas a gente precisa fazer uma conta, Adilson, que essa conta não é só econômica, ela tem uma conta que ela é ambiental, ela é social. O que nós queremos fazer com nossos resíduos? Então, essa escolha da tecnologia, por ser um equipamento caro, independente de qual for o modelo, nós temos que partir por uma parceria. Hoje tem no Brasil instituído a figura da parceria público-privado, que permite ao investidor fazer a compra dos equipamentos e a prefeitura pagar por esse serviço. Qual que é a conta que nós fazemos? Nós já pagamos para tratar os nossos resíduos, que hoje ele vai para o Geresol, tem uma triagem que está muito aquém do que poderia ser feito, e boa parte do nosso resíduo vai sendo jogado num aterro sanitário. Nós queremos interromper esse ciclo, mas a gente vai precisar partir para o modelo de uma parceria público-privada, sim. Quanto custa para Jundiaí levar esse lixo até Paulínia, né? Que leva... Não, nós levamos os nossos resíduos para Santana do Parnaíba. Isso, quanto custa por mês isso, secretário?
Olha, aproximadamente o custo, Adilson, a gente faz um custo por tonelada. Então, Jundiaí gera 10 mil toneladas mês de resíduos, né? E nós pagamos de coletar da porta do cidadão a chegada dele no aterro sanitário, essa operação está em torno de R$240 a tonelada. A gente fazendo uma conta de multiplicação, a gente chega na ordem de R$2,5 milhões de reais por mês. Tá cara essa conta, hein? Porque envolve toda a coleta, eu estou falando da coleta da porta do cidadão até o destino final no aterro sanitário, passando por todas as etapas que eu te falei. Para efeito de transporte simplesmente do resíduo do Geresol até o aterro sanitário, está na ordem de R$140 a tonelada, isso fica mais perto de R$1,5 milhão. Então, ou seja, nós temos R$1 milhão para pegar da porta do cidadão, levar até o Geresol e depois mais R$1,5 milhão para levar até o aterro sanitário. É um custo alto, porque a nossa tonelada também é bastante, né, Adilson? Jundiaí é uma cidade que tem lixo rico, podemos dizer assim também, né? A riqueza do lixo, que a gente chama, ele está atrelado, está diretamente ligado ao poder de consumo da população. Então, quanto mais a população consome, a gente tende a consumir cada vez mais materiais descartáveis, né, Adilson? Então, por exemplo, coisa que a gente viu muito lá na Alemanha, especificamente, eles utilizam muito vidro. Então, raramente você encontra uma garrafinha de água de plástico. Você encontra a garrafa de vidro de vidro de água. Então, a cadeia produtiva do vidro, ela é muito mais rápida do que a do plástico, por exemplo. Agora é uma tendência mundial que diminua a quantidade de plásticos no planeta também, porque o plástico é fabricado via petróleo, né? Um combustível fóssil que ele é finito também, né? Exatamente. Hoje, a política nacional e a política municipal que nós estamos adotando no nosso plano de resíduos sólidos, que a Jundiaí precisa ter um plano de resíduos sólidos, que equivale a um plano diretor da cidade, mas na gestão dos resíduos sólidos, ele tem alguns preceitos. Um desses preceitos nós precisamos reduzir, reciclar e reutilizar esse material. A gente chama dos 3 R's, alguns falam de 4, 5 R's, mas esses 3 R's, que a redução se dá nisso. Então, ou seja, eu começo a consumir materiais que eu sei que ele tem uma cadeia produtiva diferente. Por exemplo, é preferível você comprar uma garrafa de vidro, né, seja de uma cerveja, seja de um refrigerante. Lembra aquela famosa refrigerante que tinha a embalagem retornável, né? Sim. Você ia lá com os engradados lá no supermercado, depositava. É isso que vai ter que acontecer com o passar do tempo. A gente vai precisar deixar de consumir, né? E quando precisar consumir, optar por produtos que tenham um ciclo diferente, ou seja, eu levo o casco lá e pego um casco cheio. Então, essa cultura é que vai ter que, retornar à sociedade se a gente quiser ter um planeta melhor, né, Wilson? Eu estou conversando com o secretário de Serviços Públicos, Aguinaldo Leite. Ainda na seara aí de resíduos sólidos, haverá uma audiência pública em outubro. Já está marcado o dia, secretário? Então, nós fizemos uma pré-reserva de agenda, porque o plano municipal, ele necessariamente ele tem que passar por uma audiência pública. Só que nós fizemos a revisão e no capítulo que a gente está se dedicando muito à questão da educação ambiental. Porque não adianta a gente ter o diagnóstico da situação, saber qual que é a solução, mas não se preocupar com a questão da educação ambiental. Então, esse capítulo, ele gerou um certo atraso para a gente, porque nós estamos ouvindo alguns especialistas para saber qual que é a melhor forma de fazer educação ambiental. Porque quando a gente fala de educação ambiental, a gente pode pensar naquela educação ambiental dentro da escola, que a criança aprende a separar os resíduos. Mas nós temos que falar da educação ambiental também para as outras faixas etárias, para aquelas pessoas que não estão na escola. Nós temos... se a gente imaginar, nós temos 1/3 da sociedade que está na escola e 2/3 que não estão dentro da sala de aula. Então, quando a gente fala de educação ambiental, nós temos educação ambiental dentro de parques, nas praças, no dia a dia das pessoas. Então, esse capítulo de educação ambiental, ele tomou muito tempo, porque a gente precisa também saber dialogar com a sociedade e saber o que dialogar com a sociedade. Fazer uma campanha de conscientização, por exemplo, né, quem joga, eu já vi muito isso, a pessoa está dentro do ônibus, come lá uma bolacha e joga o saquinho pela janela, né? A gente tem aquelas frases famosas que as pessoas acham, né, que
acabam dizendo assim, eu jogo a bituca de cigarro na rua para garantir o emprego do gari. Eu tenho que jogar a latinha porque senão o gari não tem o que varrer. Nós precisamos acabar com essa mentalidade. Assim, acho que a gente pode dar um trabalho muito mais digno para um gari, que é manter a cidade limpa, mas sem recolher o lixo, que você é só depositar o lixo numa lixeira, por exemplo. Então, mas, sujeito que fuma para garantir o emprego do médico pneumologista também, né? Então, é um pensamento equivocado, né? Equivocado, sem dúvida. Mas, com relação à audiência pública, nós fizemos uma reserva para o dia 9 de outubro, mas nós vamos divulgar isso assim que a gente finalizar esse capítulo, porque nós temos um prazo para as pessoas também se tomarem ciência, né, e poderem participar da audiência pública. Mas ela vai acontecer dentro do mês de outubro. Está com uma pré-reserva no dia 9, mas nós vamos estar oficializando isso, porque precedente de edital, nós temos que comunicar na mídia, e eu queria até te pedir uma gentileza de poder anunciar no seu programa essa data definitiva, porque ela é muito importante, a participação de toda a sociedade, para as pessoas verem o que nós estamos falando de plano de resíduos sólidos e quais as soluções que nós estamos apresentando, né, para poder, a gente quer ouvir desde as pessoas que trabalham com a reciclagem, os catadores, as pessoas que geram material, as indústrias, os comerciantes, os restaurantes, porque as clínicas veterinárias, as farmácias, que todo mundo, de uma certa forma, a gente acaba gerando resíduo. Para você ter uma ideia, cada cidadão jundiaense gera, na média, Adilson, 900 gramas a 1 quilo de resíduos por dia. Opa! Essa é a nossa média. Então, veja, acho que cada um tem que também contribuir para saber o que poderia ajudar. Nós queremos a contribuição das pessoas no sentido de transformar isso num documento público para poder fazer um pacto com a sociedade e como nós vamos tratar nossos resíduos daqui para frente. Legal. Que os resíduos sólidos, Adilson, só reforçando, ele não esgota a questão de saneamento básico. O saneamento básico ele se completa com a água de chuva, que nós precisamos tratar essa água até a chegada dela para o destino correto, e a água e esgoto que chega na casa das pessoas. Então, o plano de saneamento ele é composto por esses 3 elementos. Nós vamos tratar isso, cada setor. Agora, o primeiro setor nós vamos tratar de resíduos sólidos. Na sequência, a gente tem o plano de macro e micro drenagem, que são as águas de chuva, que nós precisamos tratar essa água e conduzir ela de uma forma correta. E, na sequência, a água e esgoto que chega na casa das pessoas. Isso vai formar o Plano Municipal de Saneamento Básico. Secretário de Serviços Públicos, Aguinaldo Leite, conversando conosco.